O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-a com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos os anos nós celebramos este dia solene, esse dia de profunda oração, onde nós paramos diante de Jesus e fazemos memória daquilo que Ele fez. Interessante, quando nós ouvíamos hoje a segunda leitura, ela é o texto mais antigo da igreja, onde se celebra a Eucaristia. É o grande ensinamento que Jesus deixou para os discípulos e que os discípulos passaram até chegar a cada um de nós. Hoje nós celebramos a mesma Eucaristia que Jesus celebrava. Nós fazemos da mesma maneira que Jesus fazia. Nós nos aproximamos das ações e das posturas de Jesus Cristo. E Ele ensina os discípulos a repetirem aquela frase que até hoje nós repetimos: fazer isto em memória de mim. Fazer memória, muitas vezes, nós achamos que é simplesmente uma lembrança distante. Fazer memória é algo que ficou no passado e a gente relembra o que é feito. Mas para nós cristãos, fazer memória significa reviver. Nós somos chamados a viver novamente aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Nós somos chamados a reviver aquilo que o Senhor nos ensinou, a vivermos novamente essa Eucaristia, a experimentarmos Jesus na nossa vida, que nos leva a viver esta comunhão, a estarmos em comunhão com Ele. A comunhão não significa simplesmente receber o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo,
mas a comunhão significa repetir os gestos de Jesus. Quando nós comungamos, quando nós recebemos o Senhor, nós devemos repetir o que Ele fez, seja pela nossa comunhão física, pelo pão e o vinho que nós recebemos, seja pela comunhão espiritual. Quando nós recebemos Jesus no coração, nós somos chamados a repetir os gestos de Jesus. Lá na primeira leitura, era narrado para nós a ceia dos judeus. Quando na festa da Páscoa foi ensinada àquele povo que eles deveriam tomar a ceia e estar com os rins cingidos. 2 significados isso traz para nós. Primeiro, os rins cingidos significa o sentido de prontidão, porque eles estavam se preparando para fugir. Quando a gente vai correr uma distância muito grande, quando a gente vai andar um caminho muito grande, se você usar, principalmente a mulherada, né, se usar uma saia muito comprida, vai cair, vai tropicar, vai se machucar. Se a calça está comprida, você pisa em cima, ela te atrapalha a caminhar. Mas estar com o rim cingido significava estar levantado, estar pronto para esta caminhada. Nós temos que estar prontos para aquilo que Deus quer de nós. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus quer de nós. Sentar-se ao redor da mesa com Jesus significa deixar que Ele vá preparando o nosso coração para aquilo que for a necessidade. Talvez nós tenhamos que correr um caminho muito distante. Talvez a caminhada seja muito longa. Talvez aquilo que nós tenhamos que fazer seja muito árduo. Por isso, os rins têm que estar cingidos. E o outro significado do cingir os rins significa estar preparado para o serviço. Cingir aos rins aquele que iria trabalhar. Cingir aos rins aquele que iria servir. Se um empregado fosse servir à mesa e ele não estivesse pronto, ele também não estaria apto a fazer aquilo que tinha de fazer. Cingir os rins significa estar disposto a se entregar pelo outro. Essa é a postura de Jesus no dia de hoje. Essa é a postura que Jesus nos ensina neste dia. Jesus tomou a bacia, Jesus cingiu os rins e começou a lavar os pés dos discípulos. Até me lembra uma história, conta que certa vez havia um rei que decidiu descobrir como o povo vivia no meio do seu reino. E ele se vestiu de servo, se despenteou, ficou de uma maneira que ninguém o reconhecia como rei. E começou a andar pelo castelo. Conversava com um, conversava com outro. E entre as muitas pessoas com quem ele conversou com a cozinheira que trabalhava ali. E ele perguntou para a cozinheira: quanto que você ganha para trabalhar aqui? Ela falou assim: eu ganho o mesmo que o rei. Ele, indignado, olhou para ela e disse: mas como? Você que faz um serviço tão simples, você que faz esse serviço que não é nada, perto do rei que tem que comandar a nossa nação, acha que ganha o mesmo que o rei? Ela falou assim: eu ganho o mesmo que o rei, porque a minha recompensa não está aqui. Minha recompensa está no céu, porque eu faço tudo o que faço com amor, porque eu amo o que eu estou fazendo, e eu amo as pessoas que eu estou servindo. É isso que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje. A nossa recompensa tem que ser semelhante à recompensa do rei. Nós, pobres, pecadores, falhos, simples, cheios de tantas debilidades, cheios de tantos pecados, somos convidados a nos sentar na mesa do rei. Ele, cheio do seu poder, da sua majestade, cheio da sua grandiosidade, nos convida a estarmos ao seu redor. É interessante que todos os anos a gente vive essa ceia. A gente acha bonito o momento dos lava-pés, quando as pessoas têm os pés lavados. A gente muitas vezes se sente representado naquelas pessoas que são escolhidas entre a comunidade, mas muitas vezes nós deixamos de lado aquele questionamento que Jesus fez para nós hoje: compreendeis isso? É necessário que nós compreendamos que participar desta celebração significa assumir na nossa vida aquilo que Jesus faria. Participar da ceia do Senhor significa entender que assim como Cristo se entregou, nós também temos que nos entregar. Assim como Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, cheio da sua glória, da sua majestade, se fez homem por amor a cada um de nós, e mais do que fazer homem, se fez servo de todos os outros.
nós também temos que descer da grandiosidade, daquilo que nós achamos que somos, daquilo que nós pensamos que somos, para alcançar a pequenez da graça de Deus, para que assim possamos fazer o que Ele faria, repetir na nossa vida as atitudes e as posturas de Jesus, entendendo que se assim fizermos, a nossa recompensa será a mesma do Rei. Se assim fizermos, a nossa recompensa será a mesma que o Senhor tem preparado para nós. É importante que hoje nós nos questionemos: será que compreendemos aquilo que Deus nos ensinou? Será que já estamos repetindo os gestos de Jesus em nossa vida? Sejamos simples, sejamos humildes, nos entreguemos inteiramente, na certeza que até Deus se esqueceu de si para poder nos amar. Também nós sejamos capazes de nos esquecer de nós mesmos para fazer a vontade dele. Só para encerrar, é interessante que talvez Judas não tenha ficado a ceia inteira. Em determinado momento Jesus dá o pão para ele e ele vai lá fazer o que ele tem que fazer. Mas na hora que Jesus lavou o pé também daquele que o iria trair, daquele que ele sabia que o iria trair. O amor que nós damos para os outros, nós não damos para quem merece, porque talvez nós também não fôssemos merecedores. A graça que Deus derrama sobre nós não é derramada somente sobre os bons, sobre os justos. O lava-pés que Jesus faz não foi somente para aqueles que estariam com Ele até o fim, mesmo porque todos, exceto João, fugiram. Todos se afastaram, mas Jesus lava os pés de todos eles. Que nós também sejamos capazes de ir ao encontro, até mesmo daqueles que nos fizeram mal, daqueles que nos caluniaram, daqueles que quiseram o nosso mal, porque o amor que Deus nos dá, ele é dado para que possa ser distribuído. Sejamos simples e humildes e aprendamos a fazer na nossa vida aquilo que Jesus faria. Louvado seja